No mínimo vai ficar um para mim, correto? Senão depois, se não der, ele vai cobrar de mim de outra maneira. Né? Eu ter vendido algo para ele que eu não tinha como receber. E aí? Terei acesso ao processo, sim, eu terceiro, correto? E vou demonstrar ao juiz que sou terceiro com interesse jurídico. A prova da compra e venda demonstra o meu interesse jurídico e não só de curiosidade. 156. Em todos os atos temos do processo é obrigatório o uso do vernáculo. Vernáculo. Vernáculo, meus amigos, é língua culta. Vernáculo é língua portuguesa. Vernáculo é português escorreito. Vernáculo é não gíria. Vernáculo é não gíria. Uma vez na prova, apareceu uma alternativa assim. É obrigatório o uso do... Aí colocava ali, do avental, não sei o quê. Aí do tentáculo, o aluno, tentáculo. Na saída da PUC, ele disse, mas eu sou barbada, aquela do tentáculo, né? Que tentáculo? Aquela que é obrigatório o uso do tentáculo. Tu marcou isso? Eu marquei. Acertei, né? Eu disse, não. Tentáculo é do povo, dá vontade de jogar ele ali no riacho, de piranga. Não tem que dar num cara desse. Vernáculo, língua culta. Estamos estudando atos processuais e a lei acaba de dizer que é proibido usar gíria, ou seja, é obrigatório o uso do vernáculo, a linguagem escorreita que eu falei. E é interessante isso, e faz sentido. Por quê? Como é que a gente vai gravar essa história de não pode usar gíria? Tem que usar o vernáculo da seguinte maneira, lembrando o seguinte. Se eu pudesse usar gíria, eu teria um problema. O processo sai daqui do Sul, você sabe que ele pode ir até Brasília. Lá em Brasília eu tenho o Superior Tribunal de Justiça, eu tenho o STF, cada um com a sua competência, mas a maioria da competência, a competência maior, quer dizer, é do STJ. Lá tem ministros de todo o país. Lá eu tenho ministro gaúcho, lá eu tenho ministro carioca, paulista, nordestino. Gente, eles não são obrigados a conhecer as gírias de cada lugar, num país tão grande como o nosso. Então, por isso o legislador coloca que não se usa gíria, se usa o vernáculo. O vernáculo é o dicionário, é o Aurélio, é uma codificação da linguagem culta. Por quê? Porque se eu tiver alguma dúvida, eu tenho aonde manusear e olhar e ver o que significa a expressão que eu li no corpo de um ato processual, no texto de um ato processual. Correto? Imagina os senhores, por exemplo, se eu, oficial de justiça que sou, pudesse usar gíria nos meus autos de penhora. Eu colocaria ali, penhorei os bagulho do louco. Imagine os senhores se um juiz, ao sentenciar, na fase dispositiva da sentença, colocasse ali, isso posto, julgo procedente a ação e condena esse vagabundo a 20 anos de xilindró, porque usando de um 38, agasalhou 5 caramelos no melão da vítima. Tire. A gíria tem lugar em alguns lugares. Como o Brasil é grande, como dissera, veja, a gente aqui no Rio Grande do Sul fala cacetinho, né? Vamos buscar um cacetinho. Vai no Rio pedir um cacetinho. Pede para te ver. Lá é pão francês. Outra coisa, chimia. Chimia é só aqui conosco. Só aqui. O resto todo do país é geleia. Não conhece chimia. Chimia é coisa de gaúcho. Chimia. Chimia de morango, chimia de abóbora. Né? Essa chimia tem boa. O cara ficou olhando chimia. No Rio de Janeiro, um dia, um cara, certo, encontrou num balcão, a partir de dentro do balcão, assim, na padaria, um cara assim, moreninho que nem eu, até mais um pouquinho bronzeadinho do que eu. Olhou assim na frente, assim, e disse assim, pai, eu tô tri a fim de comer um negrinho hoje. O cara olhou para ele, ô meu, tá me tirando? Aquele docinho que a gente chama de negrinho, ele é brigadeiro, gente. Não é conhecido no Rio com o nome de negrinho. Então tem coisas nossas aqui, certo, que são só nossas. Hoje a gente já expandiu um pouco isso, como por exemplo a aipim, a mandioca, a macaxeira. A gente já expandiu um pouco, mas nem tudo. Então por isso o legislador coloca ali, usar o vernáculo, obrigatório o uso do vernáculo, para que a gente possa ter um entendimento. Na medida que esse processo chegar, como eu disse, em Brasília, eu posso lá ter um ministro paulista, um ministro carioca, certo? Bem, agora veja.
Vocês já viram isso e vão ver, aqueles que vão trabalhar em câmaras criminais, que nos processos criminais aparece muita gíria, mas não é a gíria do autor do ato processual, não é a gíria do serventuário, não é a gíria do juiz, do desembargador, do relator. Não. É a transcrição do que uma testemunha dissera, e para que aquilo seja trazido aos autos, mostrando de forma fiel ou o mais fiel possível como aconteceu o fato lá fora, vem entre aspas, mas ato processual não se faz entre aspas. É uma parte do depoimento que é um ato processual que está entre aspas, que são as palavras da pessoa que depôs, dela própria. Como, por exemplo, doutor, foi um horror. Eu vi o cara todo rebentado, entre aspas. Dá a quem está lendo a conotação, a proporção do fato. Doutor, foi horrível. A testemunha não pode tecer juízo de valor. Mas quando ela diz, doutor, foi horrível, não é um juízo de valor. É uma pessoa da sociedade, certo, que acabou medindo a proporção da coisa. Porque você sabe que no processo penal, nós temos o quê? Nós temos a figura da culpa, que também ocorre no processo civil, e temos a questão da culpabilidade. Tem gente que não consegue diferenciar culpa de culpabilidade. E tem diferença técnica, tem. Culpa, tanto no processo penal como no processo civil, é negligência, imprudência ou imperícia. Não precisa ocorrer as três, basta ocorrer uma delas, nós estamos diante de uma situação culposa. Ok? E existe pena para crimes culposos e existe pena para crimes dolosos. A culpa, na esfera civil, gera a obrigação de indenizar o dano, de reparar o dano. A culpabilidade, por sua vez, sabe o que é culpabilidade? É a reprovação social, é a repugnância social. Isso é a culpabilidade. É como a sociedade interpretou, sentiu o fato. Tu pega um crime com as suas características, no que diz respeito à sua prática, e isso vai gerar uma culpabilidade, uma rejeição social, que é levada em consideração pelo juiz quando ele fixa a pena. O Código Penal, e o professor Joebert vai trabalhar com vocês, delegado de polícia Joebert, vai falar para vocês que o Código Penal traz uma pena mínima e uma pena máxima, e quem fixa o quanto da pena é o juiz, levando em consideração o que o Código coloca como mínimo e máximo, certo? Levando em consideração os antecedentes, levando em consideração as circunstâncias em que ocorreram o fato tipificado como crime na lei penal e a culpabilidade, ou seja, o grau de repugnância social pela ocorrência daquele fato com as suas características. E aí tu chega e pega assim, mas e por que um cara que estupra uma mulher, e depois que ele estupra a mulher, ele corta as orelhas da mulher, corta os pés da mulher, pega uma pena maior? Gente, isso aí está com mobilidade. Fechou? Fechou. Mas o Joel vai trabalhar isso aí com vocês de maneira espetacular, como é o Joel. Vocês estão com uma equipe de professores aqui, meus irmãos, olha, escolhida a dedo. E mais, todos sob minha responsabilidade, porque, como eu disse para muitos no e-mail que eu mandei, eu sou um amante dos concursos do TJ. Porque eu ainda sou do TJ, eu me aposentei. Eu sei que tem muita gente que me aposente para dar vaga lá. Mas eu ainda não saí ainda, não vou sair ainda não. Vou ficar mais um pouco lá, tem que ficar. Então, vai ser sensacional esse teu curso. E vai ser o teu caminho para lá. Tu vai chegar lá, vai dar certo. Só poderá ser junto aos nossos documentos redigidos em língua estrangeira quando acompanhado em versão em vernáculo firmada por tradutor juramentado. Tranquilo? Se o documento entrar no processo em língua estrangeira, digamos uma certidão de nascimento de um italiano, tem que entrar no processo civil já com a sua respectiva tradução. E essa tradução tem que ser feita na língua codificada, conhecida como língua, a nossa língua, né?
158 é o primeiro artigo que fala dos atos das partes. Agora vamos falar sobre os atos das partes. Quem são as partes? Autores da ação. Quem são os autores da ação? Aqueles que entram com a ação. Cuidado, não pode confundir autor da ação com autor do fato. O fato faz gerar o processo.